Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para responder a seguinte questão: todos são chamados a serem santos? É verdade isso? Todo mundo pode ser santo? Todo mundo mesmo? É a isto que pretendemos responder com base no segundo capítulo da obra A Espiritualidade dos Leigos, do padre dominicano Antônio Roio Marim. Pois bem, vejamos, pois, o que a Santa Igreja expôs sobre essa tão importante questão no quinto capítulo da Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium. Ou seja, toda essa explicação que daremos agora será o padre Roio Marim explicando a Lumen Gentium. Então, vamos lá. Ele vai começar o capítulo dizendo que, após o Vaticano II, nenhuma pessoa pode contestar que a santidade é para todos. Ficou, pois, de forma clara e manifesta, estabelecido que todos os fiéis são chamados a isto, a santidade. O padre escreveu esse capítulo, certamente, pois sentia-se no dever de defender tal doutrina. E nós, impelidos pelo santo zelo do Senhor, queremos levar a vós, irmãos, este conhecimento, para que vós possam também levá-los a outros. Afinal, o bem, e este conhecimento é bom, é por si mesmo difusivo. Ele se comunica. Vejamos então o texto. O concílio expõe em primeiro lugar a doutrina geral sobre a vocação universal à santidade, fundamentando-se antes de tudo na própria santidade da Igreja e no mandato expresso de Jesus Cristo. O concílio começa por proclamar a indefectível santidade da Igreja como esposa imaculada de Cristo. Acreditamos que a Igreja, cujo mistério sagrado o concílio está expondo, é indefectivelmente santa. Ou seja, a Igreja jamais pode deixar de ser santa. Pois Cristo, o Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, como nós cantamos aos domingos no Glória da Missa, amou a Igreja como sua esposa, entregando a si mesmo por ela para santificá-la, como lemos em Éfeso, capítulo 5, versículo 25 e 26. Uniu-a a si como seu próprio corpo e a enriqueceu com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Essa santidade indefectível da Igreja como esposa de Cristo traz consigo a exigência de santidade em todos e cada um de seus membros, já que a Igreja como tal não é uma entidade aérea ou abstrata, mas uma realidade viva e concreta, formada pelo próprio Cristo como cabeça, e por todos os batizados como membros de um só corpo místico. Ouçamos o concílio. Por isso, na Igreja, todos, tanto os que pertencem à sua hierarquia, quanto aos que são apacentados por ela, estão chamados à santidade, conforme diz o apóstolo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e Éfesos, capítulo 1, versículo 4. Como se vê, a afirmação é clara e enfática. O texto bíblico em que ela se apoia não admite escapatórias de nenhum tipo. A obrigação de santificar-se afeta a todos os cristãos, sem exceção, quer pertençam à hierarquia da Igreja, quer como povo fiel. Entretanto, esta santidade se manifesta em múltiplas formas dentro da unidade substancial da Igreja. O padre Antônio ele vai na obra, nesse breve capítulo, abordar a santidade dos leigos, a santidade dos casados, das religiosas, dos padres, de forma apenas uma breve exposição deste capítulo. Afinal, o livro é sobre os leigos. Nós não poderemos trazer na íntegra esta exposição por uma questão de limitação de formato mesmo. Vejamos, pois, o preceito de Jesus Cristo. Para deixar fora de dúvida a obrigação que têm todos os cristãos de aspirarem à santidade dentro de seu próprio gênero de vida, o concílio volta imediatamente seus olhos para o Cristo, o divino fundador da Igreja, retomando seu expresso mandamento de santificação.
O Divino Mestre e modelo de toda perfeição, o Senhor Jesus, pregou a todos e a cada um de seus discípulos, qualquer que fosse a sua condição, a santidade de vida da qual ele foi iniciador e consumador. Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, como lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Ele enviou a todos o Espírito Santo, para que os mova interiormente a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças, como ele diz em Mateus, capítulo 12, versículo 32. E a se amarem mutuamente como Cristo os amou, como se lê em João, capítulo 13, versículo 34, e no capítulo 15, versículo 12. Este texto, diz o padre Rui Marinho, é de uma grande necessidade de conteúdo. Nele, o concílio nos recorda três coisas fundamentais. O mandamento expresso de Cristo, ou seja, que Cristo mandou, ordenou, impôs a todos. Sede perfeitos, sede santos. Segundo, a causa eficiente, ou seja, o instrumento, o meio de nossa santificação, o Espírito Santo, que mora na alma do cristão e o move para a plenitude do amor a Deus e ao próximo. E terceiro, a causa formal de nossa santificação. A forma, por assim dizer, da nossa santificação. O amor a Deus e ao próximo levará em plenitude. Mais adiante, lê-se que o concílio insiste imediatamente em exortar-nos à obrigação de nos santificarmos plenamente em virtude das próprias exigências do batismo. Ou seja, que pelo simples fato de sermos batizados, temos esta obrigação de santificarmos, que afeta a todos os cristãos sem exceção, seja qual for o seu estado ou gênero de vida. Aqui as palavras do concílio. Em consequência, é necessário que eles, com a ajuda de Deus, conservem e aperfeiçoem em sua vida a santificação que receberam. O apóstolo os exorta a viverem como convém aos santos, em Éfesos, capítulo 5, versículo 3. E que, como eleitos de Deus, santos e amados, se revistam de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, modéstia e paciência, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E ainda que produzam os frutos do Espírito para a santificação, como lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Ou seja, o concílio ele nos recorda que não devemos simplesmente conservar a graça que recebemos no batismo, a graça santificante, mas que devemos aumentá-la, empenharmos-nos em a fazer crescer. Obviamente, o concílio, a igreja, sabe que não está falando com anjos, mas com homens falhos e com muitas fraquezas. Por isto, o concílio diz o seguinte: porém, como todos caímos em muitas faltas, como se lê em Tiago, capítulo 3, versículo 2, necessitamos continuamente da misericórdia de Deus. E todos os dias devemos orar: perdoai-nos as nossas dívidas, como nos ensina Cristo em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Ou seja, reconhecendo nossa alta aspiração, nosso alto chamamento para a santidade, que é dos cumes o mais elevado, ao mesmo tempo a igreja reconhece ainda que nós, que fomos destinados a tão grande fim, temos nossas fraquezas e debilidades, e por isso precisamos saber sempre pedir perdão, confiando na misericórdia de Deus, que não nos desampara. É ainda muito interessante notar que a santidade, em qualquer estado de vida ou condição, aqueles que alcançam a santidade, aqueles que a buscam a viver, suscitam ao seu redor um nível de vida mais humano, mesmo aqui na sociedade terrena. Uma sociedade com santos, uma sociedade com pessoas que se preocupam com a glória de Deus e o bem dos irmãos, é uma sociedade de pessoas que vai automaticamente, instintivamente, cooperar para o bem comum, para o ganho de todos. Eu gostaria ainda de trazer ao fim desta exposição alguns santos
santos e santas, casados, mães de família, pais de família, pessoas, por assim dizer, comuns, que não são religiosos, não são padres, não são freiras, para vos lembrar, meus irmãos, para nos lembrar de que a santidade é para todos. Estas palavras, elas não são ocas, elas não são vazias. Aquilo que eu estou dizendo é aquilo que a igreja professa, aquilo que nosso Senhor nos mandou ser, santos. E esta santidade estava na vida, no coração destes nomes que agora direi, para que fique de forma clara e manifesta, compreendido por todos, que todos podem ser santos. Pois bem, temos como primeiro nome ninguém mais, ninguém menos que Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, a mais santa dos santos, aquela que está mesmo acima dos anjos, era, entre aspas, uma simples mãe de família. Não era, como pode-se pensar, uma freira, uma religiosa, que seria a mais santa das mulheres, mas não, uma mãe de família, que cozinhava, que passava, que varria a casa. Esta é das criaturas a mais santa, uma mãe de família. E dos homens, exceto nosso Senhor Jesus Cristo, São José, um carpinteiro, um homem humilde e trabalhador, mas que fazia tudo, que não deixou de passar uma única oportunidade de amar a Deus. E aí a lista se prolonga. Beato Carlo Acuti, Beato Giorgio Frassati, Beato Bartolo Longo, o servo de Deus Takashi Magai e Midori Moriyama, a Beata Sandra Sabatini, a Beata Tiara Cordella, a Beata Ana Maria Taiji, o Venerável Matt Talbot, São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, Santa Rosa de Viterbo, São Luís IX, rei, Santa Isabel de Portugal, que era rainha, Santa Isabel da Hungria, Santa Margarida da Escócia, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, São Tarcísio, São Domingos de Sárvios, São Joaquim e Santa Ana, pai de Santa Maria, da Virgem Mãe de Deus, Santa Filomena, São Dimas, Santa Isabel, mãe de São João Batista, São Zacarias, pai de São João Batista, Santa Verônica, São Simão de Cirene, São Thomas More e Santa Tiana Beretta. Ou seja, meus irmãos, a santidade, ela é para todos. E isto ficou não só provado pela teoria, por aquilo que cremos e professamos, mas pela prática, pela vida destes homens e mulheres que, independente de sua condição social, independente de seu modo de vida, de seu estado de vida, abraçaram a Cristo e santificaram suas vidas. Que nós possamos, aos exemplos destes santos, meus irmãos, santificarmos a nossa vida para a glória de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.